Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Muro de Berlim e como um erro burocrático em uma noite de novembro acabou derrubando o símbolo mais poderoso da Guerra Fria. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao vídeo de História, moçada. Para entender a construção do Muro de Berlim, a gente precisa voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, em 1945, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Berlim, mesmo ficando dentro da zona soviética, também foi partida entre os quatro países. Isso criou uma situação bizarra, uma ilha capitalista cercada por território socialista. Dessa maneira, duas situações contrastantes emergiram da Europa no pós-guerra. Enquanto o resto do continente tinha fronteiras mais ou menos definidas entre os blocos, Berlim permanecia como uma ferida aberta. Isso é explicado porque a cidade virou simultaneamente uma vitrine do Ocidente e, mais importante ainda, funcionava como rota de fuga para quem queria sair da Alemanha Oriental. Entre 1949 e 1961, cerca de 2,8 milhões de alemães orientais fugiram para o oeste através de Berlim. Era uma sangria demográfica que ameaçava destruir a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, que estava ao lado dos soviéticos. O motivo fundamental disso era direto. A Alemanha Oriental estava perdendo exatamente as pessoas que mais precisava. Médicos fugiam, engenheiros fugiam, jovens qualificados fugiam. Todos buscavam um lugar onde podiam ganhar mais, viver melhor e falar o que pensavam. O regime socialista da RDA não conseguia manter seu povo preso apenas pela ideologia. Esse fluxo constante de refugiados colocava Walter Ulbricht, o líder da Alemanha Oriental, em uma posição cada vez mais desesperada. Ele pressionava a União Soviética constantemente com o mesmo argumento. Ele falava que ou fechavam a fronteira ou o socialismo alemão iria desaparecer. Mas fechar Berlim significava admitir publicamente que o socialismo soviético tinha fracassado. Essa decisão se devia ao fato de que o regime teria que assumir abertamente que o sistema precisava prender seu povo para sobreviver. E é aí que chegamos em 1961, o ano que mudaria tudo. Nesse contexto, duas dinâmicas de poder se entrelaçavam. Do lado soviético, Nikita Khrushchev, então secretário-geral da União Soviética, enfrentava pressões internas da linha dura do Kremlin e precisava mostrar força. Enquanto isso, do lado americano, John F. Kennedy era um presidente jovem, recém-empossado, que havia fracassado na invasão da Baía dos Porcos em Cuba apenas meses antes. Khrushchev observou essa falha com atenção e viu fraqueza. Foi nesse contexto que os dois líderes se encontraram em Viena, em junho de 1961. O encontro foi um desastre para Kennedy. Khrushchev foi agressivo, ameaçador, exigindo que o Ocidente reconhecesse a Alemanha Oriental e saísse de Berlim. Kennedy saiu abalado do encontro, admitindo em conversas privadas com assessores que havia sido surrado pelo líder soviético. Esse resultado convenceu Khrushchev de que poderia agir em Berlim sem enfrentar uma resposta militar americana. Voltando para Washington, em julho de 1961, Kennedy fez um discurso televisionado que mudaria o cálculo estratégico do conflito. Ele definiu as linhas vermelhas dos Estados Unidos, com presença aliada em Berlim Ocidental, acesso a Berlim Ocidental e liberdade de Berlim Ocidental. Note que ele repetiu 3 vezes a expressão Berlim Ocidental. Isso é explicado porque Kennedy estava deliberadamente sinalizando aos soviéticos. Ao enfatizar apenas o setor ocidental, ele deixava implícito que não estava falando sobre Berlim Oriental. Ele estava, nas entrelinhas, sinalizando que não iria à guerra pelo setor socialista da cidade. Walter Ulbricht, então líder da Alemanha Oriental e stalinista convicto, começou a planejar em segredo absoluto. A operação recebeu o codinome Operação Rosa. Naquele mesmo junho, em meio aos preparativos clandestinos, Ulbricht mentiu em público de forma descarada. Ele declarou que ninguém tinha intenção de construir um muro. Ao mesmo tempo, ele e Erich Honecker, então chefe de segurança do regime, preparavam cada detalhe do fechamento da fronteira. E é aí que a gente chega na madrugada de domingo, 13 de agosto de 1961. Tropas da Alemanha Oriental cercaram Berlim Ocidental com arame farpado. Eles cortaram o
transporte público, rasgaram o asfalto das ruas, bloquearam completamente a passagem entre os setores. A surpresa foi total, já que a inteligência ocidental falhou em prever o momento e a natureza exata da ação dos soviéticos. A reação dos aliados acabou sendo praticamente nenhuma. Não houve resposta militar. O motivo fundamental disso é que Kennedy, em privado, sentiu alívio com a situação. A frase que circulava nos bastidores da Casa Branca era muito reveladora. Dizia que um muro era muito melhor que uma guerra. A população de Berlim Ocidental, porém, sentiu-se traída nessa situação. Willy Brandt, então prefeito da cidade, escreveu uma carta furiosa para Kennedy exigindo medidas concretas. Para acalmar a cidade revoltada, o presidente americano enviou o general Lucius Clay, herói da Ponte Aérea de 1948 e figura respeitada pelos berlinenses junto com tropas de reforço. O arame farpado inicial logo foi substituído por concreto. O muro se transformou em um complexo militarizado com torres de vigia instaladas, cães treinados para atacar e minas enterradas no solo. Era chamada faixa de morte. A ordem dada aos guardas era clara: atirar para matar quem tentasse fugir. E eles atiraram durante 28 anos. O muro matou centenas de pessoas neste período. Chris Graffoy foi a última vítima, morto a tiros em fevereiro de 1989, apenas meses antes da queda que ninguém previa. Mas houve um momento específico, em outubro de 1961, quando o mundo quase entrou em guerra por causa dessa divisão. Ali, no Checkpoint Charlie, o ponto de passagem mais famoso entre os setores, os Estados Unidos contestaram uma tentativa ousada da Alemanha Oriental. O regime socialista queria começar a controlar o acesso de diplomatas americanos a Berlim Oriental. Essa decisão se devia ao fato de que isso violaria diretamente os acordos de ocupação estabelecidos no pós-guerra, que garantiam livre trânsito aos ocupantes aliados. O general Clay ordenou que tanques americanos fossem até a linha divisória. Em resposta imediata, tanques soviéticos avançaram do outro lado. Pela única vez na Guerra Fria, tanques das duas superpotências se encararam diretamente, com os canhões separados por poucos metros e munição real carregada e soldados tensos nos controles. O erro de cálculo, um tiro acidental e a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado ali, naquela rua de Berlim. A crise foi resolvida através de canais secretos de comunicação que enviaram Robert Kennedy, irmão do presidente, e um agente soviético chamado Georgy Bolshakov. Khrushchev concordou em retirar seus tanques se Kennedy fizesse o mesmo simultaneamente. O recuo mútuo evitou a guerra iminente, mas consolidou definitivamente a divisão da cidade. O muro estava ali para ficar. De forma paradoxal, o muro acabou estabilizando a Alemanha Oriental economicamente. Isso é explicado porque, com a hemorragia de refugiados estancada, a economia começou a se recuperar e o regime ganhou reconhecimento internacional progressivo. A RDA, que é a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, se tornou a economia mais próspera do bloco socialista. Mas esse sucesso veio a um preço brutal: a liberdade completa de seu povo. Nas décadas seguintes, o muro funcionou exatamente como havia sido planejado. Ele manteve a população presa dentro das fronteiras. Ao mesmo tempo, por trás dessa eficiência aparente, o sistema começou a apodrecer por dentro. A partir dos anos 70, a economia soviética entrou em um período de estagnação profunda. O abismo entre o padrão de vida no Ocidente e no Leste ficou impossível de esconder, mesmo com toda a censura e propaganda do regime socialista. O começo do fim chegou com uma mudança de liderança em Moscou. Foi nesse contexto que, em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder na União Soviética como secretário-geral e lançou duas políticas revolucionárias: a Glasnost, que significava transparência, e a Perestroika, que propunha a reestruturação e a abertura econômica. Mas a mudança mais importante foi outra. O motivo fundamental disso é que Gorbachev deixou claro que não usaria tanques soviéticos para manter regimes impopulares no poder, uma postura que ficou conhecida como doutrina Sinatra. Sem a ameaça da intervenção militar de Moscou, os governos socialistas da Europa Oriental ficaram completamente vulneráveis. No verão de 1989, a Hungria tomou uma decisão que abalou todo o bloco. O país abriu suas fronteiras com a Áustria, criando uma brecha na cortina de ferro. Milhares de alemães orientais começaram a fugir por essa rota. O governo da Alemanha Oriental, ainda liderado pela linha dura de Erich Honecker, entrou em pânico e fechou todas as suas fronteiras com os países vizinhos. Essa decisão se devia ao fato de que o regime tentava estancar o êxodo, mas a medida não resolveu o problema. Ela apenas
apenas transferiu a pressão para o interior do país. E é aí que a gente chega a Leipzig, na Saxônia, onde começou a resistência organizada. Ali, na igreja de São Nicolau, começaram as orações pela paz, organizadas pelo pastor Christoph Wonneberger e ativistas como Owe Schauber e Katrin Hattenhauer. Um adendo aqui, me perdoem pela pronúncia do nome dessa galera. São ativistas que começaram a organizar uma manifestação em Leipzig. Eles coordenaram manifestações que seguiam uma tática simples e genial: manter a não violência absoluta, tirando do regime qualquer justificativa para usar força letal contra os protestos. O momento decisivo aconteceu em 9 de outubro de 1989. 70 mil pessoas saíram às ruas de Leipzig em protesto pacífico. O regime preparou o que chamavam internamente de Solução Chinesa, uma referência direta ao massacre da Praça da Paz Celestial que havia ocorrido meses antes em Pequim. Mas algo inesperado aconteceu. Líderes locais do partido, como Helmut Hackenberger, e figuras públicas respeitadas, como o maestro Kurt Masur, recusaram-se a dar a ordem de fogo. O motivo fundamental disso é que a magnitude da multidão pacífica e a determinação inabalável dos manifestantes criaram uma situação onde a violência poderia sair completamente do controle. O aparato de segurança ficou paralisado. Naquele dia específico, o medo mudou de lado pela primeira vez. Honecker caiu do poder logo depois, forçado a renunciar. Egon Krenz assumiu a liderança, tentando desesperadamente salvar o partido através de reformas cosméticas. Uma dessas medidas era criar uma nova lei de viagens que pudesse acalmar os protestos crescentes e estancar o êxodo contínuo. A tarefa foi delegada a Gerhard Lauter, um burocrata de médio escalão do Ministério do Interior, que também era oficial da Stasi, a temida polícia secreta. Lauter e 3 colegas perceberam rapidamente que meias medidas só gerariam mais revolta popular. Essa decisão se devia ao fato de que restrições parciais causariam mais frustração nas ruas. Eles redigiram um texto radical para os padrões do regime: viagens privadas permitidas sem pré-requisitos burocráticos. A intenção inicial era criar uma válvula de escape temporária para aliviar a pressão, mas Lauter cometeu 2 erros fatais na redação. Ele incluiu Berlim Ocidental explicitamente nas rotas de saída permitidas e escreveu que a medida entraria em vigor imediatamente. O Politburo, exausto por semanas de crise e distraído, aprovou o texto sem entender completamente o que aquelas palavras significavam na prática. Na noite de 9 de novembro de 1989, Gunther Schabowski realizou uma coletiva de imprensa internacional. Ele era o porta-voz oficial do partido, mas não tinha participado da reunião que aprovou o novo texto de viagens. Schabowski só recebeu o documento minutos antes de entrar na sala cheia de jornalistas. Durante a coletiva, quando foi pressionado por repórteres sobre quando exatamente a nova lei entraria em vigor, Schabowski olhou o papel confuso e improvisou a resposta sem consultar superiores, dizendo que, imediatamente, as redes de TV ocidentais transmitiram a notícia instantaneamente. Elas diziam: o muro havia caído. Milhares de berlinenses foram diretamente aos postos de controle exigindo a passagem que a televisão dizia ser o direito novo. Ali, no checkpoint Bornholmstrasse, o posto de controle mais pressionado, o oficial da Stasi, Harald Jager, passou a noite inteira ligando para seus superiores em busca de ordens claras. Ele não recebeu nenhuma orientação concreta. Em uma das ligações, um superior chegou a questioná-lo de forma agressiva, perguntando se ele era um covarde, mas não deu nenhuma ordem específica. Por volta das 23h30, confrontado com uma massa humana crescente que poderia explodir em violência a qualquer momento, Jager tomou a decisão mais importante da sua vida sozinho. Ele abriu o portão principal. A abertura em Bornholmstrasse criou um efeito dominó imediato. Isso fez com que os outros postos de controle fossem forçados a fazer o mesmo para evitar pânico e tumulto em suas áreas. A cadeia de comando do regime colapsou completamente, sem ordem vinda de cima, sem ordem específica para atirar. Os guardas de fronteira simplesmente permitiram que as pessoas passassem livremente. Berlim Ocidental foi invadida de forma pacífica por milhares de alemães orientais emocionados. O muro, que durante 28 anos simbolizou a divisão do mundo entre 2 sistemas antagônicos, caiu sem que nenhum tiro fosse disparado naquela noite. O evento não foi planejado por diplomatas ou generais de Washington ou Moscou. Foi uma tempestade perfeita de erros burocráticos, incompetência administrativa e, acima de tudo, a coragem extraordinária de pessoas comuns que recusaram obedecer ordens injustas
apenas nos momentos cruciais. A queda do muro marcou simbolicamente o fim da Guerra Fria e o começo de uma nova era da história mundial. Menos de um ano depois, em outubro de 1990, a Alemanha estava oficialmente reunificada. Em dezembro de 1991, a própria União Soviética deixaria de existir, dissolvida pacificamente. O Muro de Berlim foi construído como uma prisão para impedir a fuga e caiu como um sistema inteiro desmoronado sob o peso de suas próprias contradições. Sua história é a demonstração de como o medo pode controlar milhões de pessoas por décadas, mas também de como a coragem de poucos indivíduos pode mudar o curso da história quando chegam os momentos decisivos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe nos comentários o que é que você achou sobre esse vídeo dividindo Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro. Deixa o like também, não esquece. E me dá mais sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. E também me dá algumas sugestões de vídeo para a área de membros, que eu tô pensando em desenvolver ela aí mais pra frente. Esse vídeo que tá aparecendo por aqui na tela é muito interessante, eu acho que tu vai gostar também. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.